Olá a todos, meu nome é Renato e bem-vindo ao meu canal. E hoje vai começar mais um projeto novo chamado Devocional com Rê. Eu acho que, como cristão, né, falar um pouco da minha história, eu acho que Deus nos dá muitos dons e eu gostaria muito de usar esses dons para o reino dele. E creio que uma das coisas que eu tenho muito interesse é a criação de conteúdo através de vídeos. E recentemente, por volta de um tempo já, mas mais forte nesses últimos 2 meses, eu senti que com todo o equipamento que eu tenho, todas as coisas que eu tenho, eu poderia levar a palavra de Deus para mais pessoas. Então, eu gostaria de começar esse projeto, um novo projeto, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, discutindo um pouco com os irmãos e, e fique à vontade também nos comentários de expressar um pouco do que sentiu tocado, do o que a palavra de Deus fala com você. Eu acho que uma das coisas que Deus nos ensina, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e segundo é amar ao próximo, né? Então devemos muito, na medida do possível, estar perto dos irmãos e acho que hoje com toda a tecnologia a nosso favor a gente consegue estar muito próximo de um ao outro. Falando um pouco mais desse projeto, né? Não sou, deixa bem claro que eu não sou nenhum pastor, eu só sou um cristão, né? Sou um filho de Deus e acho que, como eu falei no começo, o intuito desse projeto é muito compartilhar a palavra entre os irmãos. Então, sinta-se à vontade de expressar o que Deus tocou em vocês e vamos começar já nesse falar um pouco da palavra de Deus. Bom, eu estou utilizando a Bíblia, a nova versão internacional NVI, né? E eu vou usar muito como que eu vou escolher as passagens para compartilhar, né? Eu utilizo muito o devocional da igreja, que eu vou colocar no link da descrição para quem quiser utilizar. E também por meio de palestras, células, fazenda, e o que eu achar que sentir no coração e eu puder compartilhar com os irmãos, eu vou tentar trazer ao máximo para compartilhar com vocês. E também pretendo também trazer não só o meu testemunho, mas de outras pessoas, porque creio que o testemunho do Senhor não é só para... às vezes a gente pensa que o testemunho do Senhor é só para pessoas super qualificadas ou já bem-sucedidas, mas não. Acho que cada, cada coisa que Deus trabalha em nossas vidas, nós podemos compartilhar com nossos irmãos. Então, esse é o meu propósito, né? De que mesmo sendo pequeno, mesmo com pouco, a gente pode levar a palavra de Deus para mais longe o possível. Começando agora a nossa primeira passagem que eu gostaria de compartilhar, né? Um texto na Bíblia, está em Gênesis, capítulo 26, de 1 a 11. Capítulo 1, versículo 1 a 11. Essa foi uma passagem que eu fiz o devocional de ontem. Achei alguns trechos interessantes e gostaria de compartilhar com vocês. Vamos para a leitura. Isaac em Gerar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e eu o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar.
7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: Os homens deste lugar pode, podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão linda, tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Amém. Agora, discutindo um pouco mais sobre esse trecho que a gente acabou de ler, né? Nessa época, na terra onde Isaac estava tendo fome, né? Já foi a época que os seus pais, Abraão e Sara, já estavam falecidos, né? Então, ele já assumiria, né, como patriarca da família, mas por causa da fome teve que sair do lugar e ir para uma outra terra, né? Nessa parte a gente vê que ele tinha a opção de ir para o Egito, que historicamente, desde que a gente estuda, a gente estuda na escola que Egito era um dos lugares, né, nos primórdios, que eram os lugares mais férteis, né, por causa do rio Nilo, a agricultura, provavelmente pecuária também, né? Mas Deus não falou para ele ir para o lugar mais fácil, né? Isaac bem poderia ir para Egito, que poderia se sair bem, né? De atravessar por esse momento difícil da fome, né? Mas Deus fala para ir para Gerar. Então, o que a gente pode tirar um pouco é que nem sempre as melhores escolhas que aparecem na nossa frente, aos nossos olhos, podem ser bom, né? Mas nos planos de Deus, eu acredito que Deus tem uma coisa muito maior do que os nossos olhos. Então, muitas vezes a gente tem que colocar em oração cada decisão, né? Pode ser um emprego que aparecer, uma oportunidade de investimento ou uma escolha a fazer que aos nossos olhos nos mexe bastante, nos intriga bastante a querer optar por aquilo, mas a gente tem que sempre consultar Deus e talvez a gente passe por um processo que aos nossos olhos seja um pouco pior, mas para o plano dele é uma coisa muito maior. Porque Deus fala que ele ia dar a todos os povos, todas as terras. Ele já tinha essa aliança com Abraão, né, seu pai, né, pai de Isaac. Então ele também fala que por conta da obediência, né, obediência, essa é a palavra que mais, palavra-chave, né, desse trecho do versículo 1 a 6, obediência de Abraão e também de Isaac, para que Deus futuramente entregue toda a terra, todo o povo para Abraão e Isaac, né? Que seria Isaac seria em nome de Abraão, né? Então, uma coisa que a gente tem que aprender muito é ser obediente, né? Eu acho que hoje nesse mundo a gente tem muitas coisas muito rápidas, a gente quer as coisas na hora. Então, a gente tem que parar um pouco para ver se aquilo é bom ou não para nós. Mas, antes de tudo, consultar o Senhor para que a palavra final sempre seja dele. Agora, na segunda parte, né, a gente pode falar um pouco de Isaac em Gerar já, né? Então, é muito engraçado, né, que Isaac ele comete o mesmo erro, né? Eu diria isso, né? Ele comete o mesmo erro do pai de esconder a tua mulher, né? Então, quando
no capítulo 20, né, fala que Abraão estava em Gerar, né, ele com sua mulher, Sara, né, que também era muito bonita, né, ele esconde do rei, ele fala que ela não é sua esposa, mas sua irmã, para que ele não seja morto, né. Então, creio que o Isaac também teve o mesmo pensamento, né, tipo de as pessoas de Gerar poderiam estar cobiçando sua mulher, a Rebeca, que na Bíblia também fala que é muito bonita, né? E ele faz a mesma estratégia de esconder a sua mulher, falando que é apenas sua irmã. Assim, então, uma coisa muito curiosa, né, que a gente pode ver é que, nesse caso, Isaac mentiu, né? Falando que é irmã, né? Tanto que Abraão também, né? Então, uma coisa que também fala bastante comigo, que me toca, é que na Bíblia as pessoas que Deus utilizou, elas não são perfeitas. Então, elas cometem erros, têm falhas, como nós também temos, né? Então, gostaria de encorajar cada irmão e irmã de que não se sinta não se sinta pequeno. Claro que a gente tem que ter uma humildade diante de Deus, né? Mas assim, não se sinta pequeno demais para fazer a obra, o trabalho de Deus, né? Deus usa as pessoas falhas, não são as perfeitas que fazem a obra de Deus. Então nós que como cristãos sentimos tocados, vamos usar nossa inteligência, nossa sabedoria, todos os nossos recursos para evangelizar, para falar a palavra de Deus e não nos sentir que não é possível, eu sou muito pequeno, não tenho nada. Acho que Deus usa todos nós, pessoas falhas, como instrumento da palavra dele, né? Para o reino dele, né? Então Isaac mentiu também, mas a gente pode ver que Abimeleque, ele é não sei se ele era um rei muito inteligente, mas ele era um cara muito, observava muito bem, né? Então ele viu que Isaac estava acariciando a Rebeca, né? Então aí ele percebeu, nossa, isso tá estranho, tipo, não é uma coisa que faz entre irmãos, né? Aí ele trouxe o Isaac e o questionou, né? Tipo, não, ele nem questionou, ele foi incisivo e falou: Isaac, a Rebeca não é sua irmã, é sua esposa. Por que você mentiu pra gente? Então, voltando, né? Falando que o pai dele, Abraão, também fez esse mesmo ato, né? No capítulo 20. E naquela época, quando Abraão mentiu também, Deus falou no sonho com o rei Abimeleque, que acreditamos não ser o mesmo, né? Por causa desse espaço-tempo. Então, creio que seja o filho dele, né? Isso também está escrito no devocional, mas isso não é certeza, tá? Mas a mesma coisa que Deus fala para Abraão é que você vai morrer porque você está cobiçando a mulher do outro, né? Então, esse Abimeleque que a gente leu aqui no capítulo 26, né? Do versículo 7 a 11, esse rei já fala: eu não quero trazer nada de ruim para minha família nem para o meu povo. Então, seja sincero comigo, se for sua esposa, tipo, fale, né? Fale que ela é sua esposa para não traga problema ao meu povo, né? Então, assim que o Isaac também falou, né? Ele não que ele aceitou, ele afirmou que ela é esposa, né? Ele falou que ficou com medo, né? Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então, no final, né, no versículo 11, o rei Abimeleque fala, ele advertiu todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender, né, que, como eu falei, o lado ruim, né, desse trecho de 7 a 11 foi que Isaac mentiu, teve medo, e o lado bom é que o rei Abimeleque já sabia, não, esse cobiça, adultério é pecado. Então ele advertiu Isaac e a todo o povo, ele advertiu Isaac e falou que não, fale que ela é sua mulher e falou para o seu povo que não pode cobiçar não pode fazer nada de mal com Isaac e nem cobiçar sua mulher. Então acho que nesse trecho de 11 versículos a gente consegue ver que
Deus, dos versículos 1 a 6, ele ensina muito, ele traz muito essa parte de obediência e espera para cada pessoa, para atender ao chamado dele. E do 7 a 11 eu entendo muito que Deus usa, por mais que a gente seja falho, né? Deus também dá uma chamada, né? Ele nos corrige, assim, para a gente não cometer o pecado, não estar errando. Bom, espero que esses 11 versículos tenha ajudado um pouco a compartilhar o que eu recebi da palavra do Senhor e que possamos mais discutir nos próximos capítulos. Até mais. Senhor Deus, Senhor, obrigado por mais este dia, obrigado por este novo início de trabalho, desse novo projeto, que possamos estudar a Sua palavra junto com os nossos irmãos através de um canal, de uma rede poderosa que o Senhor deu essa sabedoria e inteligência para as pessoas criarem essa ferramenta que possamos transmitir essa palavra para mais pessoas. Obrigado, Senhor, por sua palavra de Gênesis. Podemos conhecer um pouco mais da criação de toda a humanidade. E nesse versículo de 1 a 11 podemos aprender um pouco mais sobre como esperar, como ser obediente à Tua palavra, Senhor. Que não possamos nos distrair, nos precipitar com as nossas decisões, mas sim confiar totalmente na Tua palavra, Senhor. Senhor, também nos corrija para que não possamos cair no pecado da mentira. Em todos os casos que nós tivermos medo, nós possamos confiar em Ti, Senhor. Senhor, guarde mais esse dia, guarde mais as pessoas que estão escutando, as pessoas que possam sentir tocadas e estar mais compartilhando a Tua palavra com cada irmão. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.